E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente veio aqui falar para vocês dos últimos acontecimentos antes do vídeo do professor Olavo de Carvalho. Todo mundo sabe aí das denúncias que o Alan do Terceiro Livre fez. A gente espera que o nosso presidente Jair Bolsonaro tome uma atitude forte, né, de acordo com o cargo que ele ocupa. O STF vem aí atropelando todas as decisões praticamente do presidente. Ele está aí como mais um administrador do que um governante mesmo. Esperamos que ele tome aí uma atitude para dar um contragolpe aí a todas essas acusações. Claro que a gente espera que o Alan traga as provas para ficar melhor para o presidente agir, né? Então vamos ficar de olho. E também quero lembrar vocês que a gente fez uma vaquinha. Quem quiser contribuir, tá na descrição aí do vídeo. Porque aqui no YouTube a gente praticamente não está tendo alcance mais. O YouTube está cortando tudo da gente. Cortando inscrito, cortando divulgação, alcance, tudo. O YouTube não quer que a gente cresça, quer excluir todos os canais conservadores. Vocês mesmos já sabem disso, já são prova disso aí, que o YouTube não manda mais o nosso vídeo. Então a gente fez isso para manter nosso canal. Enquanto essa lei da censura não chega, a gente continuar aqui no YouTube, nas redes sociais aí. Os links estão na descrição do vídeo, de quem quiser ajudar e também das nossas redes sociais. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu, tamo junto. Mas se ele já bolou um mundo político, um mundo estatal, onde a religião não cabe, né? O resto que ele diga sobre religião são apenas meios para chegar a este fim. E o próprio fato de você inaugurar uma discussão inconclusiva, tá certo, já serve para, vamos dizer, amortecer o papel da religião na sociedade, é evidente. Então, pouco importa saber se a filosofia do Kant, né, tal como expressa nos textos maiores, é a favor da religião ou contra a religião. O esquema dele é assim, é para eliminar a religião da ordem pública. Quando ele explica que um pastor ou padre pode expor a sua doutrina dogmaticamente aos fiéis reunidos na igreja, mas que ao falar para o público leitor em geral, ele deve ter o direito e até o dever de criticar a sua própria religião, ele já isolou a religião no domínio privado. Ele usa essa expressão, que é privado e público. Então, é o sistema iraniano. Você pode pregar o cristianismo dentro da sua igreja ou dentro da sua casa. Você não pode falar na rua. Você não pode falar para o público em geral. Não? Então, a partir daí, a discussão de se o Kant é pró-religioso ou anti-religioso se torna puramente acadêmica. Porque, haja o que houver, não haverá espaço para a religião na vida civil, haverá apenas na vida privada dos indivíduos. Quando você acompanha, vamos dizer, a evolução do Estado nos países do Ocidente nos últimos 200 anos, você vê que essa operação de exprimir a religião cada vez mais no recinto privado e retirá-la da cena pública é uma coisa que é evidente, que é isso mesmo que está acontecendo há muito tempo, e isso é exatamente a ideia do Kant. Tá certo? Então, isso não quer dizer que o Kant desvalorizasse a religião em si mesma. Ele só não queria que ela tivesse uma presença pública. Ele queria confiná-la, tá certo, no recinto fechado dos fiéis. Em segundo lugar, o fato de ele não admitir, de ele considerar criminosa, vamos dizer, uma classe eclesiástica que repita inalteravelmente a mesma doutrina, já torna absolutamente inviável, em primeiro lugar, a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é isso, quer dizer, o dogma é imutável, nós não vamos mudar a conversa, tá certo? E a Igreja está aí para manter o depósito da fé e não para ficar mudando a toda hora. Isso é um elemento estrutural da Igreja Católica. Então, de cara, se você é católico, a discussão sobre o Kant ser religioso ou não já não tem interesse, porque você sabe que a Igreja Católica não vai estar lá, tá certo? Quanto às igrejas protestantes, bom, umas estarão, outras não, e estarão lá principalmente aquelas que consentirem em fazer da religião, vamos dizer, um assunto da esfera puramente privada. Tem muita gente que concorda com isso e não vê nada de mal. Então, operando esta virada, eu pretendia primeiro examinar os ideais políticos do Kant até o fim. A amostragem que eu dei aqui já é mais do que suficiente, e não acho que nem preciso insistir nisso, embora possa insistir e dar mais provas do que eu estou dizendo. Porém, a segunda parte do exame, que é
como a filosofia mais técnica do Kant contribui para este objetivo, essa é a parte mais espinhosa do negócio, porque é preciso rearticular, então, toda a interpretação corrente de alguns pontos do Kant. E, entre outros, é preciso levar em conta o seguinte: muitos filósofos, gostem ou não gostem do Kant, consideram que algumas descobertas dele são definitivas. Por exemplo, Kant enterrou a metafísica é impossível. Então, a partir daí, desenvolvem-se muitas discussões, algumas pessoas que acham isso ótimo, outros que acham péssimo, alguns que tentam encontrar outras saídas, mas eu nunca vi nenhum que dissesse: olha, as objeções do Kant à metafísica são uma falácia. É uma falácia grossa. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Pode ser que alguém disse. Eu não li muito, vamos dizer, analistas escolásticos do Kant, eu não li muito. Pode ser que alguém tenha dito isso, não sei. Mas, entre outros pontos, é fundamental para o Kant o seguinte: ele diz, um objeto dos sentidos não tem nenhum conteúdo inteligível em si mesmo. O que é inteligível vem das estruturas da nossa razão apenas, que é independente dos objetos. E ela tem que se superpor a esses objetos, havendo até um certo desajuste entre o que é percebido pelos sentidos e o que é produzido pela razão. Mas a razão pode ordenar esses objetos dos sentidos de modo a criar um sistema das ciências que seja racional e válido. Porém, ela sempre estará tratando apenas de aparências, não das coisas em si mesmas. Ora, o que dizia a filosofia antiga? Dizia que todo e qualquer objeto dos sentidos ele tem a sua forma externa, a sua forma sensível, mas que ele tem por dentro uma forma inteligível. A primeira é acessível aos sentidos e a segunda à nossa inteligência. Ou seja, os seus olhos percebem um gato e a sua inteligência lhe diz que é um gato e encontra o conceito de gato e o classifica dentro dessa espécie. E consegue fazer mais uma série de distinções. É isto mesmo que o Kant diz que é impossível. Nós apenas classificamos aparências. Muito bem. Para fazer isso, ele diz que só existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento racional a priori e o conhecimento pelos sentidos a posteriori. Vamos ver se isso se justifica. E é exatamente disso que eu estou tratando aqui. Então eu vou ler isso para vocês e comentar. A distinção de Kant entre conhecimentos a priori e conhecimentos de experiência parece diferenciá-los por sua origem. Ou seja, uns conhecimentos vêm da razão pura, outros conhecimentos vêm da experiência. E a ciência consiste em aplicar as categorias da razão pura ao conhecimento pelos sentidos. Isso é o que ele está dizendo. Mas dizer que um conhecimento tem origem a priori é inteiramente absurdo. O que quer dizer uma origem a priori? O que significa? Quer dizer, quando o conhecimento vem da experiência, eu sei que ele veio da experiência, quer dizer, eu sei tal coisa porque eu vi. Mas se eu disser, não, esse conhecimento vem a priori, eu digo, não, se ele é a priori, significa o seguinte: ele sempre esteve aí e de algum modo você sempre o soube. Isso não é uma origem, de maneira alguma. Por exemplo, o princípio de identidade. Você conhece o princípio de identidade porque ele tem uma origem a priori ou porque ele tem apenas uma validade a priori? Então, um conhecimento ser válido a priori, como por exemplo o princípio de identidade, não significa que você tomou conhecimento dele a priori. Tomar conhecimento de alguma coisa a priori é impossível. A priori é exatamente antes da experiência, antes de qualquer experiência e antes de ter pensado o assunto. Então, isso não pode ser jamais uma origem. É o mesmo que dizer que conhecemos uma verdade antes de que ela chegue ao nosso conhecimento. Ela pode estar lá e ser válida antes de chegar ao nosso conhecimento, mas nós não podemos conhecê-la antes de conhecê-la. Uma verdade pode ser válida independentemente da experiência, mas só pode ser conhecida na experiência concreta de percebê-la, isto é, de pensá-la. E é aí mesmo que o Kant vai chegar a dizer ao transcendental. A noção de transcendental
é aquilo que só se revela na experiência, mas quando analisado se descobre que é anterior à experiência. Mas é anterior na sua origem ou na sua validade? Essa é a confusão. Quer dizer, você descobre que certos elementos do seu pensamento só se revelaram no curso da experiência, mas que eles são válidos independentemente da experiência e que eles não dependem dela para validá-la. Tá certo? Mas de onde você os tirou? Qual foi a origem deles? Sei, independentemente da experiência, que um quadrado dividido na diagonal dá 2 triângulos isósceles. Mas nunca soube disso antes de haver pensado no assunto. E quem pode negar que pensar é uma experiência, um ato cognitivo realizado num certo momento do tempo por um sujeito cognoscente real e concreto? Um conhecimento pode ser a priori quanto ao seu princípio de validade, jamais quanto à sua origem. Todo o esquema da teoria do conhecimento do Kant se baseia nessa confusão entre o princípio de validade de um conhecimento e a sua origem. A distinção do Kant é, portanto, confusa e inaceitável, pois não distingue os tipos de conhecimento segundo um critério único de diferenciação, mas segundo 2 critérios superpostos. Essa é a velha regra aristotélica das divisões, quer dizer, você vai fazer uma classificação, a chave da classificação tem que ser a mesma para todos os objetos. Por exemplo, aqui eu vou classificar os meus livros, então eu classifico por assunto. Bom, mas eu posso classificar por data, mas se uns eu classifico por assunto, outros por data, vai ficar uma confusão desgraçada. Então, o que o Kant está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está classificando, ele fez 2 tipos de conhecimento, dos quais um se distingue pela sua origem e outro pelo seu princípio de validade, que ele pensa que é uma origem. Estão acompanhando? Pior ainda, essa distinção está ligada ao fato de que, segundo Kant, a intuição intelectual, aspas, está absolutamente fora do alcance dos nossos poderes cognitivos. Por exemplo, não existe intuição intelectual, só existe intuição sensível ou existe o conhecimento a priori. Não existindo intuição intelectual, restam apenas de um lado a intuição sensível e do outro o pensamento discursivo, os quais correspondem, segundo Kant, ao conhecimento a posteriori e a priori, respectivamente. Ora, nada mais óbvio do que o fato de que o pensamento discursivo repousa inteiramente na nossa capacidade de reconhecer a identidade e a diferença entre 2 ou mais conceitos. Digo, por exemplo, que um quadrado é uma figura plana de 4 lados e 4 ângulos iguais. Ou que é aquilo que aparece quando juntamos 2 triângulos isósceles pelo seu lado maior. O pensamento discursivo coloca diante de nós os conceitos dessas 2 figuras e reconhecemos sem nenhuma hesitação que são idênticas. Mas como o reconhecemos? Por meio do pensamento discursivo? Nunca. O pensamento discursivo pode apenas nos apresentar os conceitos lado a lado. Reconhecer que são idênticos ou diferentes é um ato intuitivo imediato. Ou então não é nada. Então, essa é a diferença, aliás, que a lógica clássica estabelece entre juízo e proposição. A proposição é apenas uma sentença. A sentença se transforma num juízo no momento em que você diz sim ou não a ela. Em que você concorda ou discorda. Em que você reconhece nela a verdade ou reconhece a falsidade. Ora, criar as proposições e discorrer, isso é transitar de uma proposição a outra, é uma atividade. Reconhecer a veracidade ou falsidade é outra atividade completamente diferente, senão não haveria diferença entre juízos e proposições. E, mais ainda, nós acreditaríamos em tudo que nós pensamos. Seria impossível você pensar uma coisa como meramente hipotética e outra como uma verdade categórica. O pensar é o mesmo nas duas circunstâncias, mas há um outro elemento, que é o elemento, vamos dizer, da anuência, da concordância ou da percepção da verdade e falsidade. A percepção de verdade e falsidade é a mesma coisa que a percepção de identidade e diferença. Quer dizer, aqui tem uma figura de 4 lados e 4 ângulos iguais, ali tem outra figura composta pela junção de 2 triângulos isósceles pelo lado maior, você diz, mas é a mesma figura. O que o pensamento fez? Ele compôs as figuras e mostrou para você. O pensamento discursivo só existe no tempo. Quer dizer, vai pensando uma ideia atrás da outra, uma palavra atrás da outra, uma figura atrás da outra.
o reconhecimento ou ele é instantâneo ou não acontece jamais. O próprio Kant se esmera em distinguir entre pensar e saber. Por exemplo, a respeito dessas questões da ordem metafísica, do infinito, a vida após a morte, nós podemos pensar tudo isso, mas isso não é objeto de saber. Mas não leva essa distinção em conta ao negar a intuição intelectual. Pensamos o conceito de um quadrado e o de dois triângulos isósceles, mas saber que são idênticos é algo que vai para muito além do mero pensar. É uma percepção imediata acompanhada de anuência completa da mente. É uma intuição, logo uma experiência. Então, esse conhecimento ele tem a sua validade independente e anterior à experiência. Mas ele tem origem na experiência. Embora o Kant, com a noção de transcendental, ele tente contornar esse negócio, né, a confusão entre origem e validade continua lá. O pensamento discursivo transita de uma ideia a outra, mas não pode por si dizer se uma ideia é igual ou diferente de outra. Isso tem de ser apreendido num relance intuitivo ou não será apreendido jamais. Outro exemplo. Tomo duas premissas quaisquer. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Tem duas premissas. Como extraio daí a conclusão de que Sócrates é mortal? É acrescentando a isso novas proposições, isto é, raciocinando discursivamente, ou é percebendo imediatamente que o conjunto todos os homens contém Sócrates como um de seus elementos? Você perceber a identidade e diferença é como você perceber a diferença entre continente e conteúdo. O conjunto e um dos seus elementos. Se você perceber que um dos elementos pertence a um conjunto, não é possível fazer isso por raciocínio discursivo. Ou você percebe ou não percebe. Mais ainda, os conceitos expressam essências, isto é, formas da possibilidade. Mas a relação de identidade ou diferença, ou de continente e conteúdo entre duas essências, fecho parênteses aqui, esqueci de fechar, não é ela própria uma essência, é uma existência. Algo que acontece na realidade e não apenas em hipótese pensada. Se eu pego dois conceitos hipotéticos e vejo uma relação entre eles, então, sei lá, eu pego o conceito do dragão verde com bolinhas, e eu pego o conceito das bolinhas no verde formando um dragão. A igualdade esses dois conceitos são hipotéticos, mas a igualdade deles não é hipotética, ela é efetiva. Portanto, ela não existe só no plano das essências. Isso tem importância. As essências podem inexistir, mas as relações entre essências existem necessariamente. Portanto, vamos dizer, o simples fato de você comparar dois conceitos hipotéticos, você já saiu do plano da essência para o da existência. Pessoal do canal, só lembrando que eu coloquei lá na comunidade o link de todos os livros que a gente indica aqui no canal.